Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, sempre com um dos pregadores da igreja. Além dessa atividade que é online, nós estamos devagarinho retornando à nossa rotina normal. Domingo, a partir deste próximo agora, nós já teremos Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Se sinta muito convidado a estar conosco. Estaremos vendo alguns textos bíblicos, um panorama daquilo que iremos estudar, que será uma retomada do que estávamos estudando antes do início da pandemia. Tá bem? Então eu conto com você, contamos com você, esteja presente ali conosco. Também, às 19h30 temos o nosso culto público. Antes estávamos tendo o culto dobrado e agora teremos o culto único, domingo às 19h30 e a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. Terça-feira, 19h30, culto de oração com o irmão Marinho, normalmente ele que dirige. Te convido a estar conosco. Se você não trabalha, se você não está estudando à noite, se você não está de plantão, faça o esforço para estar participando dessa atividade também. Nós encerramos uma série de meditações, pelo menos nas que eu conduzi aqui no Boa Noite com Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, em que nós pensamos em todas aquelas petições do Pai Nosso. E agora eu quero começar com vocês uma nova série de reflexões no Antigo Testamento, dessa vez, no livro de Êxodo, capítulo de número 20, que nós iremos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, meditar um pouquinho em cada um dos 10 mandamentos. Então nós vimos as petições do Pai Nosso e agora começaremos a ver os pontos, os mandamentos que a gente encontra ali em Êxodo capítulo 20. Nós também os encontramos em Deuteronômio capítulo 5, versículos de 1 a 21, tá bem? Então eu te convido a ler. Nós iremos ler hoje do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Vamos lá? Deus falou, e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Então a gente tem a primeira parte, versículo 1 e 2, um Deus que traz à memória bem de relance aquilo que ele fez pelo povo. Deus falou, e foi isso que ele disse. Eu acho bem legal essa versão. Essa versão que eu estou usando é a nova tradução na linguagem de hoje. É a Bíblia que meu filho usa para ler em casa. E eu achei bem bacana. Deus falou, e foi isso que ele disse. Foi exatamente isso que Deus disse. Foi exatamente isso que Deus quis trazer à memória de vocês. E ele disse o quê? Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Meu povo, eu sou o Deus de vocês. Vocês são propriedade minha e eu sou o Deus de vocês. Vocês podem contar comigo. Vocês podem confiar em mim. Vocês podem se encostar em mim, se ancorar em mim, me tendo como suporte, como base, como esteio da vida de vocês. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. E aí ele traz à memória aquilo que ele fez com o povo. Eu os tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Deus começa a estruturação daquilo que viria, dos 10 mandamentos, trazendo em mente, primeiramente, que é ele que diz o que tem que acontecer. E segundo, falando com o povo, que ele é o Deus daquele povo e que ele quer que aquele povo seja o povo dele. E por fim, ele traz à memória as grandes coisas que ele fez com aquele povo. Esse trazer à memória que Deus usa tem um objetivo bem claro, que é justamente fazer com que as pessoas já compreendam o primeiro mandamento. Ele fala, eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo, eu tirei vocês da terra do Egito, libertei vocês de escravidão. É a mesma coisa que Deus fez conosco.
quando Ele nos tira da servidão, quando Ele nos tira do mundo caído, quando Ele nos tira do pecado, quando Ele nos tira da maldade, Ele nos tira da perdição eterna e nos traz para a liberdade em Cristo Jesus. Então Ele fala, eu os tirei do Egito, da terra onde você era escravo. Eu libertei vocês. E é isso que Deus disse para os israelitas, e é isso que Ele disse para mim e para você hoje. Mas por que Deus reafirma isso tanto? Que Ele é o nosso Deus, que nós somos o seu povo e que Ele nos tirou da escravidão. Para que possamos entender o primeiro mandamento. Versículo 3. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Em algumas versões, não terás diante de ti outros deuses. Quando Deus fala isso, Ele está afirmando o seguinte, meu povo, eu não quero disputar o coração de vocês com os ídolos que vocês criam. E quando a gente vai caminhar mais para frente, a gente vai ver isso semana que vem, Ele trata de imagens de escultura lá, ídolos fabricados por mãos de homens, lá no versículo 4. O que Ele fala aqui é o seguinte, não adore outros deuses, adore somente a mim. Por que Deus separa adorar outros deuses de fazer imagem de escultura aqui? Porque eu e você, assim como os israelitas no deserto, temos uma imensa capacidade de criar ídolos que não precisam ser físicos. Não precisam ser objetos em que a gente se prostre diante deles. Nós temos uma incrível capacidade de tornar o trabalho nosso ídolo. Quando nós o adoramos a tal ponto que Ele nos impede de participar da comunhão com a igreja, ou Ele nos impede de termos o nosso momento de devocional, Ele nos impede de lermos a nossa Bíblia, Ele diminui a nossa vida de oração. Nós temos a incrível capacidade de criar ídolos como times de futebol, como novelas, como programas de TV que ocupam aquele momento. Ah, hoje tem jogo. Eu tenho um time de futebol, eu sou atleticano, e eu já cansei de ver várias vezes em postagens de pessoas que torcem para o Atlético a seguinte frase, hoje não dá, hoje tem jogo do Galo. O ruim é quando hoje não dá para ir na pizzaria, hoje não dá para fazer uma caminhada no parque, hoje não dá para jogar um jogo de tabuleiro porque tem jogo do Galo, ok, tranquilo, tudo bem com isso. O problema é quando hoje não dá para ir na escola bíblica porque tem jogo do Galo. Hoje não dá para ir no culto porque tem jogo do Galo. Hoje não dá para eu fazer aquela visita que eu tinha planejado tanto tempo para aquela pessoa que está precisando porque tem jogo do Galo. Aí começa a ter um problema, porque nós estamos violando o primeiro mandamento. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E o pior, quando eu e você desejamos nos adorar. Quando eu e você nos tornamos ídolos para nós mesmos. Isso acontece quando? Quando eu escolho pecar, ao invés de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu decido fazer algo que a palavra de Deus proíbe. Ou quando eu decido não fazer algo que a palavra de Deus me ordena fazer. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando a mim mesmo no trono do meu coração. Eu estou me tornando ídolo para mim mesmo. Eu estou falando que esse Deus, que é o meu Deus e que me escolheu para ser o seu povo, esse Deus que me libertou da escravidão e me trouxe para a plena liberdade em Cristo Jesus, esse Deus não é o Deus verdadeiro. Que Ele ocupa um segundo lugar, um terceiro lugar ou um quarto lugar. Mas aquele que ocupa o pódio do meu coração sou eu mesmo. Quando acontece isso, nós temos sérios e graves problemas de adoração. Porque nós não estamos dando a Ele um lugar que Ele mesmo merece. O profeta Isaías diz que Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E quando nós começamos essa série de meditações aqui nos 10 Mandamentos, eu quero te trazer a memória e eu quero te trazer a reflexão. Que Deus você adora? Quem é o Deus do teu coração? Quem é o Deus da sua vida? É um time de futebol? É a novela? É o Big Brother? É o Jornal Nacional?
é aquela pelada que você não perde? Quem é o Deus do teu coração? Eu te convido a fechar os seus olhos e assim como fizemos em todas as meditações lá do Pai Nosso, nós iremos fazer nessas aqui. Nós iremos encerrar com uma pequena oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais esse Boa Noite com Jesus. Por essa oportunidade de pensarmos nesse trecho tão rico da Tua Palavra. Senhor meu Deus, que nós possamos trazer à memória todos os dias, primeiramente quem Tu és, o nosso Deus. Em segundo lugar, quem nós somos, o Teu povo. Em terceiro lugar, ó Pai, que possamos trazer às nossas mentes, os nossos corações, todos os dias, que o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, que o Senhor nos trouxe para perto de Ti, o Senhor nos fez Teu povo, ovelhas do Teu pasto. Senhor meu Deus, muito obrigado, porque a Tua Palavra revela que nós devemos adorar tão somente a Ti. Dobra os nossos corações, Pai, para que possamos ter o entendimento e a sabedoria e a força dada pelo Teu Espírito, para nunca, jamais, colocarmos nada no trono do nosso coração que não seja a Tua santa pessoa. Obrigado por tudo quanto tens feito, e essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso. Vem comigo, vamos juntos nessa série de pequenas reflexões no Pai Nosso. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que Deus te conceda, sim, uma boa noite com Jesus. Até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.